No Brasil do século XIX, existe uma mulher tão poderosa, mas tão temida, que dizem que até hoje o fantasma dela assombra as ruas de São Luís. Essa é a história sinistra de Ana Jansen. E para começar, a gente tem que ir direto para a história de fantasma que apavora a cidade há mais de 150 anos, a lenda da carruagem. Imagina a cena. Você está andando pelas ruas de Paralelepípedo de São Luís, numa daquelas noites bem escuras. De repente, surge uma carruagem amaldiçoada saindo do cemitério. É, esse é o coração da lenda. A procissão macabra que seria a punição eterna de uma alma atormentada pelos pecados que cometeu em vida. Olha só como a lenda vai construindo o horror, camada por camada. Primeiro o cocheiro, um homem escravizado, sem cabeça, todo ensanguentado. Depois os cavalos, também decapitados. Cada detalhe dessa cena pavorosa é um reflexo direto da crueldade dela. E o final, nossa, recebeu uma vela da assombração que no dia seguinte vira um osso humano? É de arrepiar. Mas aí a gente se pergunta, quem foi essa mulher para inspirar uma história tão, mas tão terrível? Por trás do fantasma, existe uma pessoa de carne e osso. Vamos conhecer a história de Ana Joaquina Jansen Pereira, a mulher que virou um monstro na memória do povo. E a história de como ela chegou ao poder, a ascensão de Dona Ana, como era conhecida, já mostra uma vida cheia de polêmica. Tão controversa quanto a lenda dela é assustadora. Pensa só nessa trajetória. Expulsa de casa por ser mãe solteira, o que na época era uma desonra total. Mas ela não só sobreviveu, como conseguiu se casar com um dos homens mais ricos do Brasil e aos 27 anos ficou viúva, herdando uma fortuna que era simplesmente inimaginável para uma mulher daquele tempo. Uma virada de jogo impressionante. E com essa fortuna toda em mãos, Ana, a dona Nana, não foi viver uma vida tranquila, não. Ela foi construir um verdadeiro império. Mais de 800 pessoas. Esse é o número estimado de vidas que ela escravizou. Cada uma dessas pessoas foi um tijolo na construção do império dela. Era a base do poder econômico e também a origem da sua fama mais sombria. É um número que gela, né? Ela não era só rica, ela era dona de tudo. Controlava a produção de algodão, era dona de mais de 30 imóveis, monopolizou a distribuição de água da cidade e, o mais importante, virou uma força política. Liderava o partido mais poderoso e chegava a financiar o exército. Lá do palácio dela, em São Luís, ela mandava e desmandava no império. Então fica a grande questão. Como é que essa mulher, tão poderosa, uma verdadeira magnata, se transforma nesse fantasma que vaga sem descanso? O que liga a mulher real à lenda monstruosa? A resposta é bem direta. A ponte entre a mulher e o monstro foi construída com base na crueldade. Os relatos da brutalidade dela eram tantos que o povo simplesmente concluiu que uma alma tão perversa assim jamais encontraria paz. E aqui a gente vê perfeitamente as duas versões da história. De um lado, a visão histórica, a mulher à frente do seu tempo, a gestora que triplicou a fortuna. Do outro, a reputação que ficou no imaginário popular, a tirana cruel, a escravocrata impiedosa, a alma amaldiçoada. E os relatos são de embrulhar o estômago. A gente está falando de açoitamentos, mutilações, da história de que ela mandava pessoas escravizadas deitarem na lama para servir de tapete para ela não sujar os sapatos. E tem mais, os rumores de que ela jogava pessoas nos poços como forma de castigo. Mesmo que os inimigos políticos dela tenham exagerado um pouco, o consenso entre os historiadores é claro. Ana Jansen foi de uma crueldade implacável. E foi essa brutalidade que alimentou a lenda. Hoje em dia, o que sobrou de Ana Jansen é um paradoxo. Uma contradição que a gente vê por toda a cidade que um dia ela dominou. É uma grande ironia, né? Um dos cartões postais de São Luís, um lugar lindo, um parque, leva o nome dela, Lagoa da Jansen. É uma homenagem oficial que está lá, convivendo com a memória popular do terror que ela representou. Só que, ao mesmo tempo, essa imagem aqui, a da carruagem, do escravo sem cabeça, essa é a outra parte do legado. E talvez seja a parte mais forte, a que o tempo não apaga, a que é contada de geração em geração como um grande aviso. No fim, tudo isso deixa uma reflexão. O que será que as nossas histórias de fantasma dizem sobre os monstros da vida real? Talvez as lendas mais aterrorizantes não nasçam da fantasia, mas de uma realidade tão brutal, tão terrível, que a memória do povo se recusa a deixar morrer. E esse pensamento, sim, é o que realmente assombra.